Fala galera do Cinepop, aqui quem fala é o Thiago Nolla e hoje eu trago pra vocês a crítica em vídeo de um dos filmes mais aguardados do ano, principalmente aqui no Brasil, que é Besouro Azul. Então, continua assistindo e vê o que a gente achou do filme. Let's party. Nice choice. I just wanna win. A DC tem tido um caminho bastante tortuoso desde que começou a explorar os filmes de super-heróis e por mais que alguns filmes tenham caído no gosto do público e tenham feito uma quantidade considerável de bilheteria, a maior parte dos filmes tornou um fracasso tanto de bilheteria quanto de crítica. Só a gente pensar nos recentes Shazam 2, Fúria dos Deuses ou The Flash, que são filmes, assim, relativamente bons, mas que se tornaram um fracasso total de arrecadação no mundo inteiro. E agora a gente tá de volta com um título que promete mudar essa cara, principalmente em relação à crítica e talvez quanto à bilheteria, porque a gente viu nos últimos dias que as projeções estão aumentando, ainda mais porque nós temos a Bruna Marquezine no elenco e boa parte das pessoas que trabalharam com ela estão divulgando o filme, então está ajudando a fazer a bilheteria crescer. E agora a gente está com Besouro Azul. O filme é dirigido pelo Ángel Manuel Soto e acompanha um jovem menino de 22 anos chamado Jaime Reyes, que é interpretado pelo Zolo Maridueña e que volta para casa depois de ter se formado em Direito para a cidade dele para ficar com a família. E onde ele mora é uma comunidade dominada principalmente por latino-americanos que sofrem com uma crescente gentrificação por conta das empresas Cord, que compra os lugares onde eles vivem, expulsam eles de onde eles estão para construir indústrias e prédios comerciais e aquela velha história do neoimperialismo que a gente conhece. A gente não se importa com o povo, a gente se importa com o lucro. O filme fala bastante sobre isso, mas já vou falar em relação a esse tema. E quando ele volta para casa, ele vê que as coisas estão degringolando, basicamente, porque a família não tem mais como manter a casa, eles vão perder. O pai do Jaime também perdeu o emprego porque ele teve um infarto do coração e o Jaime não estava sabendo de nada disso, o que deixou ele bastante preocupado e fez ele tentar encontrar um emprego para poder manter a família e para poder fazer com que eles crescessem na vida. E as coisas mudam completamente quando ele cruza caminho com a Jenny Cord, interpretada pela Bruna Marquezine, que todos nós amamos e que boa parte de nós vai ver principalmente por ela. Porque ela é herdeira do Ted Cord, que fundou as empresas Cord. E ela coloca as mãos numa tecnologia alienígena que a tia dela, chamada Victoria Cord, interpretada pela Susan Sarandon, e a principal vilã do filme, quer usar para construir armamento em massa, e um armamento muito poderoso, visto que a tecnologia é alienígena. Então, para tentar impedir que isso aconteça, impedir que mais guerras assolem o mundo, principalmente partindo dessa visão neo-imperialista de democracia, né? Democracia a partir do que eles querem, né? Ela coloca as mãos na tecnologia, dá pro Jaime, fala para ele não abrir, não mexe, não faz nada com essa tecnologia, apenas guarde com a sua vida. E óbvio, isso não acontece porque senão a gente não teria filme. E ele meio que entra... Meio não, ele entra em simbiose com essa tecnologia e ele se transforma num super-humano, num super-herói, que vai ser chamado de Besouro Azul. Então, quando ele entra em simbiose com essa tecnologia, ele literalmente faz parte dela e ela faz parte dele. Então a gente tem também uma inteligência artificial chamada Rajida, que é dublada pela Becky G. E eles estão em completa harmonia, ou eles têm que ficar em completa harmonia. Só que o que significa que se eles entram nessa harmonia, nessa simbiose que eu já comentei, ele só se desfaz dessa tecnologia alienígena se ele morrer. E é óbvio que isso é um dos pontos principais para explorar os atos da personagem da Susan Sarandon, a Victoria, para poder reaver o que pertence a ela por direito, como ela bem diz, e dane-se o Jaime e dane-se a família dele, e o que importa é o que ela vai fazer com essa tecnologia. Só pra avisar que essa crítica é completamente livre de spoilers, então eu já dei um breve panorama da narrativa, agora eu vou falar um pouco dos pontos técnicos. Por quê? Porque a gente lida com uma história de origem. E histórias de origem a gente já tá cansado de ver, mas isso não importa. Principalmente num ano em que a gente tá lidando com várias histórias de origem.
das mais variadas formas, é óbvio. E agora a gente tá nessa clássica jornada do herói, ou do super-herói, né, nesse caso. E o diretor, o Ángel Manuel Soto, ele brinca com essas fórmulas de uma forma tão divertida e tão suave e tão sólida, por assim dizer, que a gente não se importa com as fórmulas. A gente sabe o que vai acontecer, então não tem nada de espetacular, de original aqui. Mas a gente quer ver pelo elenco e principalmente pela representatividade latino-americana, porque é o primeiro herói latino-americano. E além disso, temos a Bruna Marquezine fazendo uma personagem brasileira, que é uma coisa difícil. Porque quando a gente vê, por exemplo, Wagner Moura, Alice Braga, que já foram pra Hollywood, a gente vê eles encarnando personagens de outras nacionalidades. Aqui não. Aqui a Bruna encarna uma brasileira. E o Zolo Mariduenha e a Bruna Marquezine têm uma química muito, muito boa. Eles começam como desconhecidos, que se tornam amigos, que se tornam aliados e que finalmente se tornam uma parceria romântica. O que é de se esperar e que não tem o menor problema, porque é muito bom ver eles em cena. E a gente tem um elenco muito grandioso. A Susan Sarandon faz um bom trabalho como a vilã, mas é aquela vilã bem clássica. Ela é vilã mesmo, ela não tem uma backstory de traumas, ela não sofreu nada por ela ser uma mulher branca e da elite. E é a partir daí que a gente vê que a gente tem que se jogar pra se divertir. Se você tá procurando coisas novas, você não vai achar, eu já vou dizer isso. E isso não tem problema, porque não é a ideia do filme ser original. A ideia do filme é resgatar aquela nostalgia de história de origem, como eu já falei. E é claro que, pelo nome do filme ser Besouro Azul, a maior parte da paleta de cores, da direção de fotografia, tem um filtro azul e um filtro amarelado, mas não um filtro amarelado que seja estereotipado, como em vários filmes hollywoodianos que se passam na América Latina. As cores, elas se unem em um objetivo comum para traduzir, como é de costume, cada beat de uma cena, cada emoção de uma cena, cada emoção de uma sequência. E sem ficar focando num estereótipo. Então isso é muito, muito bom. E a gente, apesar da família do Jaime ser mexicana, a gente se vê representado porque também nós somos latino-americanos. Então o filme serve como um lembrete para avisar que estamos todos no mesmo barco. Nós sofremos com as incursões neo-imperialistas e sofremos lá no passado com as incursões colonialistas. Então essa parte ficou muito, muito boa e muito crítica, só que não de forma óbvia, de forma escancarada, e sim misturada com um pouco de drama, aventura, ação e, é claro, comédia. E dentro dessa parte da comédia, nós temos o George Lopez interpretando o Rudy, que é o tio do Jaime. Ele interpreta o Rudy Reyes. Ele é tio do Jaime e ele é o escape cômico principal. E a gente já conhece ele de outros filmes. Quando eu vi que ele tinha sido escalado, eu lembrei imediatamente de Shark Boy Love Girl, que é um dos filmes que eu mais assistia quando eu era criança. E ele tem uma pegada cômica, uma veia cômica muito, muito, muito boa. Só que ele não é um cômico apenas do escape cômico, ele é um gênio da tecnologia, ele ajuda o Jaime e ajuda a Jenny. E ele se torna uma das peças principais para que tudo dê certo no final. Então essa parte ficou muito, muito boa. A gente tem a Adriana Barraza, que interpreta a avó do Jaime, que é incrível, ela fala espanhol o filme inteiro, e ela era guerrilheira quando ela era mais nova, então a personagem dela é muito, muito engraçada. E todos lá têm uma química muito, muito boa. É um filme bem, bem divertido de assistir, eu acho que vocês vão gostar bastante. É claro que o Zolo Mariduenha faz um trabalho ótimo como Besouro Azul, mas eu preciso dar os créditos, não é só porque eu sou brasileiro, mas eu preciso dar os créditos pra Bruna Marquezine, porque ela rouba a cena qualquer momento que ela aparece. A estreia dela em Hollywood não poderia ter vindo em hora melhor. E eu acho que seria muito bom se todo mundo fosse apoiar essa grande atriz brasileira que ano após ano vai crescendo. Porque ela tá incrível. Ela tá incrível. Ela é assim, scene stealer o filme inteiro. A personagem dela é bem redondinha, assim como o personagem do Zolo Mariduenha. E assim como os outros, claro. E ela é uma badass. Ela é uma personagem, assim, forte, independente, que vai lutar pelos seus ideais e vai tentar fazer com que o nome das empresas Cord se afaste desse neoimperialismo e volte para ajudar as pessoas, que é o objetivo dela.
Bom, gente, como essa crítica sem spoilers, não posso falar muito mais. Então eu espero que vocês assistam ao filme nos cinemas quando estrear. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. E obrigado por assistirem ao vídeo. Assistam, voltem aqui, comentem o que vocês acharam do filme pra eu ver se vocês concordam comigo ou discordam. E é isso, galera. Até a próxima.